diga para o Senhor nesta noite: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Pai. Eu clamo a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 8, versículo 11. A sua Bíblia tem Amós? Tem? Então procure no Antigo Testamento, porque tem gente que está lá no Novo Testamento e não vai achar nunca. Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós 8, 11. Assentado como você está, eu vou ler na minha versão, que diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano Deus, em que eu enviarei fome a toda a terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Amós declara que é chegado o tempo, estava chegando o tempo de ter muita fome e sede na terra. Não fome de alimentação, não sede de água, mas muita fome e muita sede de ouvir a palavra de Deus. Meu querido, eu gostaria de compartilhar com você hoje, nesta noite, sobre o silêncio de Deus. Diga, o silêncio de Deus. O profeta Amós, para quem não sabe, é um dos profetas do Antigo Testamento. A nossa Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento existe um intervalo de tempo de 400 anos. Antigamente, quando eu era jovem, as Bíblias tinham 4 folhas brancas. Vê se a sua Bíblia tem 4 folhas ou páginas brancas aí. Tem ou não tem? Entre Malaquias e Mateus tem 4 folhas brancas. Eu vou confessar uma coisa para você. Na minha época, quando eu era menino, eu mandava cartinha para Simone naquele espaço ali. Ela estava no culto assim. Não é exemplo para vocês não, tá? Aí eu ficava colocando coraçãozinho: Simone, eu te amo. Nas páginas brancas servia para isso. Na verdade, naquela época se colocava 4 folhas em branco para significar 400 anos que Deus se calou. Não tinha nada escrito. Hoje em dia a economia de papel está sendo tão grande que o pessoal elimina até as folhas da Bíblia. Durante 400 anos Deus se calou. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, ele vai falar sobre isso, sobre a vinda do Senhor, sobre o renovo. Ou seja, Deus se permitiu ficar quieto durante um período para que o povo pudesse aprender. Foi o tempo em que Deus se calou. O evangelho ou os evangelhos se iniciam com João Batista dando stop nesses 400 anos e proclamando: voz do que clama no deserto, arrependei-vos e convertei-vos. Essa era a mensagem de João Batista. Ele finaliza esses 400 anos apontando para o grande profeta, para o grande Messias, Jesus de Nazaré. Hoje nós temos os 400 anos em branco, comprovados pela história. Contudo, embora o Senhor tenha se calado durante 400 anos, nesta noite eu gostaria de dizer para você que após isso, o Senhor começou a proferir grandes ensinamentos, grandes verdades. As verdades do Antigo Testamento não foram jogadas no lixo, pelo contrário, foram corroboradas, foram autenticadas, foram ratificadas. Algumas delas retificadas. Quando Jesus dizia assim: está escrito assim, contudo eu vos digo que é assim. E nesta noite eu vou compartilhar com vocês essa ratificação do Senhor Jesus para com esses ensinos que muitas das vezes tem crente por aí que não escuta a voz de Deus, que não tem prazer na lei do Senhor,
João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. O texto que eu li em Oséias, apenas como introdução, Oséias, ele foi dirigido por Deus para se casar com uma prostituta chamada Gomer. E ali ele se casou com ela, e no meio do caminho do casamento, ela voltou para a vida de prostituição. E Deus olhou para Oséias e falou assim: vá lá e pegue de novo a sua esposa, restaure a sua esposa, traga para casa a sua esposa, porque ela é a sua esposa. E esse profeta Oséias, ele mostra para nós claramente como é a relação de Deus para com Israel, como é a relação de Deus para conosco. Porque muitas das vezes a gente trai o Senhor, a gente deixa o Senhor de lado. Eu tinha um amigo no meu trabalho, há alguns anos atrás, que ele resolveu se casar com uma menina, foi lá no prostíbulo, casou com a menina, e depois, trabalhando, ele chorava diuturnamente, porque a menina ficava na vida, não dava bola para ele, só queria o dinheiro dele. Ele não tinha uma camisa, porque a menina pegava todo o dinheiro dele. A menina, agora, esposa. Irmãos, era um grande problema. Ele quase se matou. E assim é a relação nossa para com Deus. Quando a gente reconhece Deus e quando a gente volta para o mundo, a gente não aceita os princípios de Deus, a gente não aceita a palavra de Deus. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês os ensinos básicos para aquele que precisa ter uma relação sadia com o Senhor, porque a igreja é a noiva de Cristo. E nesta noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e permanecesse com ela aberta, porque nós vamos dar uma passeada, uma galopada, vamos dizer assim, nesse texto do Sermão da Montanha, que se inicia lá em Mateus capítulo 5 e termina no final do capítulo 7. Nós não vamos ler, mas eu gostaria que você nesta semana reservasse esse texto para ler em casa, como dever de casa, porque são ensinos básicos do cristianismo, ensinos estes que foram preditos, foram proclamados pelo próprio Jesus. O texto bíblico de Mateus 5 diz que, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, começou a ensinar a todos, dizendo... O primeiro ensinamento de Jesus são as bem-aventuranças. E esse próprio Jesus, ele fala nessas bem-aventuranças e ele declara acerca daquele que é abençoado por Deus. Que é abençoado? E ele começa a dizer: bem-aventurado os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. E ele continua dizendo: bem-aventurados os pacificadores. O que é mais interessante nesse texto das bem-aventuranças, como primeira lição, é que Jesus fala que a alegria, a bênção do cristão é diferente daquilo que o mundo vê. É uma contramão. Enquanto para o mundo ser rico é ter dinheiro, ter poder, ter mulheres, para o cristão, ser feliz, ser abençoado, é você ir na contramão do mundo, é você renunciar ao mundo. Aqui está escrito, no finalzinho: bem-aventurado vós sois, verso 11, quando por minha causa insultarem vocês, bem-aventurado vocês serão quando vocês forem perseguidos. Alegre-se, regozijem, porque grande é a vossa recompensa. A primeira grande lição que Jesus mostra para todos nós é que ser abençoado é renunciar ao mundo, é deixar o mundo, é buscar a Deus, amém? E ele avança no segundo ensinamento dizendo que verdadeiramente seguir a Jesus é como se fosse o sal e a luz. Isso está no capítulo 5, do verso 13 a 16. Ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Cristão autêntico é aquele que faz a diferença, aonde quer que esteja, seja no trabalho, seja na escola, seja no dia a dia. Fazer diferença. Você tem feito a diferença? Você tem salgado esse mundo?
você tem dado sabor, você tem iluminado. E ele avança no terceiro ensinamento, que vai do versículo 17 ao versículo 20. Ele fala sobre a lei, cumprir a lei. E ele diz que é interessante você entender, praticar e ensinar. Tem cristão por aí que não compreende a palavra de Deus, não entende. Outros entendem e não praticam. E o texto bíblico é muito claro. Olha, meu querido, aquele que é maior no reino dos céus é aquele que pratica a palavra de Deus. A avaliação de Deus para com o cristão é aquele que pratica e aquele que não pratica. Quem pratica será grande, quem não pratica será pequeno. Ele não para. O Sermão da Montanha, ele continua, e ele começa no versículo 21 e vai até o versículo 26, e ele vai falar sobre o homicídio, que na verdade o homicídio está lá em Êxodo capítulo 20, que é o 6º mandamento: não matarás. E Jesus, ele começa a esmiuçar esse matar, porque a gente pensa que matar é dar um tiro, e o próprio Jesus fala: não. Você mata quando você diz para o seu irmão: você é um imprestável, você é um louco. É pior do que um tiro, do que uma bazuca. O texto do Sermão da Montanha, Jesus é claro nesse relacionamento que você tem para com o seu próximo. Como que você está agindo? Ele avança e ele continua, e eu digo que nesse Sermão da Montanha é praticamente o 5º ensinamento, que vai do versículo 27 até o versículo 30, que você vai lá em casa, que é acerca do adultério. Porque tem gente que acha que adultério é sair, ir para o motel, fora do casamento. Não é tão somente isso não. O texto bíblico descreve: se você desejar, cobiçar, você já adulterou. O texto é muito claro quando diz assim: meu querido, eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, cometeu adultério. Quando eu era adolescente, os meninos eram tão virados que o líder chegava assim: olha, você não pode dar a segunda olhada, a segunda olhada é o pecado. Aí quando passava a menina, ele via assim, ó, acompanhando. Aí o líder falou: rapaz, não, eu estou dando a primeira olhada. O adultério é a segunda olhada, ou aquela primeira olhada, onde você olha e não para de olhar e começa a cobiçar. Adultério. O próprio Jesus, ele diz, após isso, acerca do divórcio. É uma sequência que vai do versículo 31 até o 32. Acerca do divórcio. Hoje é muito comum se divorciar. Queimou o feijão, a mulher, o camarada entra com o divórcio. O marido foi lá jogar bola, não ficou em casa, divórcio nele. O divórcio aqui é pela dureza dos nossos corações. O divórcio aqui é como se fosse uma válvula da panela de pressão, que quando não tem jeito, se for explodir, aí sim, não é por qualquer coisa. E o que tem de gente por aí se divorciando, separando, é claro que por alguns motivos, não são motivos fúteis, mas o texto bíblico descreve aqui acerca do divórcio. Veja comigo: aquele que divorciar de sua mulher, mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, está cometendo pecado. Aí você pode estudar um pouquinho mais sobre isso, mas é fato, você não pode pular esse texto, você tem que entender isso. Que o texto não para por aí. Veja lá a partir do verso 33, 7º, acerca dos juramentos. Tem gente que não faz nada se antes não falar: eu juro pelo meu pai e pela minha mãe. Na minha época tinha isso, né? Eu juro pela minha mãe mortinha. A palavra de Deus diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. O nosso falar tem que ser com razão, com equilíbrio. Jesus não para por aí. Ele fala a partir do verso 38, a 8ª lição é acerca da vingança. Ah, pastor, peraí,
Eu tinha um amigo lá na minha igreja, e ele falou: eu não tenho sangue de barata. Eu falei: o que houve, rapaz? Seu carro está amassado. Ele: eu estacionei meu carro, mas pior, o carro do rapaz, ele bateu no meu, mas eu amassei o carro dele todinho. Eu falei: rapaz, você fez isso? Fiz. Eu falei: rapaz, a Bíblia descreve que a vingança pertence ao Senhor. Isso não é de Deus não, meu querido. Não, pastor, eu sou assim mesmo. Vai para o inferno. Se você continuar assim, você vai para o inferno, filho. O texto bíblico descreve que a vingança não pode sair dos nossos corações. Não resistais ao perverso. Se alguém te ferir numa face, dê outra face. Se alguém te pedir para caminhar uma, caminhe duas. Pediu a túnica da capa. É difícil? Vida cristã, quem disse que é vida de facilidade? É caminho contrário ao mundo. Hoje em dia o mundo, se alguém acha uma mala cheia de dinheiro, vai lá no repórter, o cara achou a mala. Isso é normal. Lá na academia das Agulhas Negras, eu estava falando com a Simone. Lá tinha uma geladeira que tinha os refrigerantes para você marcar os refrigerantes. Meu irmão, nunca acertava aquele troço. O cara tomava refrigerante, marcava, o outro não marcava. Aí sempre naquele ar de esqueci. Ninguém esquece e coloca um pauzinho a mais ali, né? O texto bíblico, ele não para por aqui, e ele continua acerca do amor para com os seus inimigos. Ele diz assim: ame os seus inimigos, não amaldiçoeis. E o texto completa dizendo: orem por aqueles que vos perseguem. A nossa atitude para com o nosso semelhante que não nos agrada tem que ser uma atitude diferente do mundo. Ah, pastor, está chovendo molhado. Sim, o texto bíblico é claro, a gente sabe disso. Falta colocar isso em prática. Agora você deve estar pensando naquele amigo, naquela sua amiga, mas é necessário agir de forma diferenciada. E ele não para por aqui, porque ele entra no capítulo 6 e ele começa a falar sobre ajuda aos necessitados, que é essencial para todos nós. Mas o contexto diz que essa ajuda tem que ser uma ajuda onde ninguém precisa saber. Você não pode ajudar e tocar trombeta. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. O texto bíblico diz: se uma mão der, que a outra não saiba. Você precisa ajudar. Por conta disso, muitos não ajudam. Mas você precisa ajudar, fazer a sua parte. Avançando o texto bíblico, você vai ver que é acerca da oração do Pai Nosso, que a gente repete para cá, repete para lá, sabe de cabo a rabo, mas não pratica. Essa oração do Pai Nosso aqui, em Mateus 6, que vai do versículo 5 até o 13, quando ele conclui essa oração, não é para ser repetida, é para ser vivida. Porque tem gente que só ora pedindo: eu quero, eu preciso, eu necessito, eu quero emprego, quando Deus dá emprego, ele nem agradece. Se eu quero uma namorada, consegue uma namorada, depois essa namorada é uma desgraça, ele não veio para a igreja. Ah, o Senhor, eu quero isso, quero aquilo, ele consegue, depois chuta o pau da barraca. A oração, ela tem que ser completa. E aqui está uma oração completa, ensinada por Jesus. Amém? E ele não para por aí. E eu galopo dizendo que o próximo texto está aí em Mateus 6, de 16 a 18, que ele fala sobre o jejum. Jejum é para a igreja do Senhor Jesus. Ah, mas é penteca, não é penteca, meu irmão? Igreja do Senhor Jesus, cristão autêntico, precisa jejuar. Você jejua? Você faz um propósito para com o Senhor? Ah, pastor, eu jejuo de 2 às 4. Faço um almoço bom, depois faço um lanchinho 1h40, aí a partir de 2 horas eu começo o meu jejum poderoso, mas 4 horas eu já estou comendo um sanduíche. Meu irmão, isso não é jejum, cara. Existe o jejum, existe a dieta. O que você está fazendo é dieta, e vai ficar gordo desse jeito. A questão é, você tem buscado, você tem priorizado o que você quer? Tem gente que não sabe o que quer. Se eu chegar aqui, olha, faça o único pedido que você deseja, o camarada não sabe. Ah, eu posso pedir isso, mas, meu irmão, você tem que estar na ponta da língua. O que tu quer? Jesus olhou para o cego, o que tu quer? Eu quero ver. Se Jesus chegar aqui, o que você quer? Eu quero colégio, eu quero colégio. Mas ele vai falar de outra coisa: eu quero colégio. Mas eu quero colégio, eu quero... E aí não, eu quero a carreta, eu quero a carreta.
você quer. Tem que buscar, tem que insistir. Pedir e dar-se-vos-á, buscar encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. O que você quer? Jejue, busca o Senhor. Jesus fala sobre isso. Logo a seguir ele vai começar a falar sobre os tesouros na terra. Para finalizar, do verso 19 ao verso 24, ele diz: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Tem gente que está preocupado com os bens. Eu quero comprar, eu quero ter. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Cheio do dinheiro, mas vazio da graça de Deus. Cheio de objetivo, mas propósito de Deus zero. Não acumule para vocês tesouros na terra. Jesus fala isso. E ele começa a avançar, e ele não para por aqui. E a partir do verso 25 até o verso 34, ele vai falar sobre preocupações da vida. Tem gente muito ansiosa, que não consegue dormir, vai para lá, vai para cá, não consegue descansar. E o texto bíblico descreve: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo colocadas diante do Pai. Deus sabe o que você quer, fique tranquilo. Dizem que o peru morre de véspera. Tem crente que está aí sofrendo, meu irmão, descansa no Senhor, amém? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se você tiver que fazer alguma coisa, faça. Se não tiver, descanse no Senhor. Preocupações demasiadas da vida. Tem gente que não sai para evangelizar. Não, vão me matar. Mesmo se te matar evangelizando, tu vai para o céu. Ah, mas eu não posso, pastor, eu estou com pânico. Meu querido, nada acontece sem autorização de Deus. Se Deus é por nós, Romanos diz, quem será contra nós? Eu não temo de ir lá para a Praça do Ferreira de madrugada, porque é Deus quem está comigo. Você tem que compreender isso. Quem domina, quem conduz todas as coisas é o Senhor. E ele não para por aí. Para finalizar, entra no capítulo 7, que ele fala acerca do julgamento. Muitos crentes estão julgando os outros, colocando fardos nos outros, olhando o cisco nos olhos dos outros. Mas o texto bíblico não proíbe você de julgar. Proíbe você julgar os outros sem antes fazer uma análise da sua vida, tirar a trave que está no seu olho. Por que você está falando mal de fulano, de Beltrano, se você está todo errado aí? Por que você está criticando fulano? Eu estava num lugar que eu não vou falar onde, chegou uma pessoa que começou a falar mal de outra igreja, de outra denominação, cujo líder é meu amigão. Ele começou a falar: fulano é ladrão, fulano. Aí eu olhei e falei: não, eu conheço. Está julgando um líder de Deus, que vive do ministério de Deus. Cuidado. Ah, pastor, mas fulano, Beltrano, meu irmão, nós não estamos aqui para julgar. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Não compete a nós julgarmos ninguém. Cuidado com o julgamento. Com a mesma medida que você julga o seu semelhante, você será julgado. Tire primeiro a trave que está no seu olho. Jesus fala sobre isso, e ele avança, e depois ele diz, a partir do versículo 7 do capítulo 7, ele volta no assunto oração. Ele fala sobre a perseverança da oração, ele ratifica. Se antes ele falou como você deve orar, agora ele fala: olha, vocês têm que persistir, vocês têm que pedir, têm que insistir, não desanime. O texto é claro quando ele diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão. Ele diz: qual de vocês tem um filho que pede um pão e o pai vai dar uma cobra? Se a Milena pede alguma coisa para mim, meu irmão: papai, eu quero isso. Minha filha: papai, eu quero isso. Papai, eu quero isso. Papai, eu quero. Meu irmão: papai, eu quero. Tá bom, minha filha, tá bom. Vamos lá comprar agora. Ah, eu te amo, meu papaizinho. Você é o meu papaizinho do coração. Pronto. Se o pai dá isso para o filho, quanto mais Deus, que é dono de todas as coisas, meu irmão. Se for para te abençoar, se for para o seu bem, Ele vai te conceder. Mas você quer ou não quer?
tem gente que quer uma bicicleta vermelha. Bicicleta vermelha. Quando o pai vai comprar, não, eu quero uma azul. Aí quando ele vai, não, eu quero uma cor de abóbora. Tem crente que não sabe o que quer. Está pedindo para Deus, quando Deus já está mandando pelo correio, ele já quer outra coisa. Insista. Amém? Você quer um emprego ou namorada? Se eu quero emprego, eu quero namorada. Se eu estou mandando uma namorada, mas você tem que ter um emprego. Ela quer um sanduíche, você não vai ter como pagar. Meu irmão, peça primeiro emprego. Ele não para por aí quando ele diz acerca da porta estreita, a porta larga, no versículo 13 ao 14. E ele novamente diz que cristianismo, olhe para mim, é renúncia, não é moleza, não é facilidade. Quer moleza? Toma sopa de minhoca, meu irmão. Cristianismo é porta estreita. Ah, pastor, mas todo mundo está indo para lá, meu irmão. Se está todo mundo indo para lá, não vá, que vai dar. Está errado. A voz do mundo é a voz de Deus. Não, ao contrário. Onde está a massa, a probabilidade está errado. E o texto avança para finalizar o penúltimo, dizendo: a árvore e seu fruto. Pelos seus frutos conhecereis a árvore. O que você tem produzido? Você quer avaliar uma pessoa? Veja o que ela produz, o resultado dela. Você quer ver se um líder é bom? Veja a família dele. Você quer ver alguém se ele é equilibrado? Veja a história dele. Veja os frutos que ele produz. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. E ele finaliza dizendo acerca do prudente e do insensato. Ele fala que o prudente pratica e o insensato não. E o texto conclui o Sermão da Montanha dizendo assim, veja comigo, Mateus 7, 28. Na minha Bíblia diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. É interessante que os mestres da lei ensinavam as mesmas coisas, sem autoridade e sem vida, e era um fracasso. Mas Jesus não. Depois de 400 anos de silêncio, o Filho de Deus, o Deus encarnado, veio aqui, rompendo o silêncio, para ensinar para todos nós como viver uma vida digna, uma vida verdadeira de um cristão. Essa é a mensagem Shema nesta noite. Nós não podemos pegar um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, o evangelho da renúncia, o evangelho de entrega total, um evangelho autêntico, que muitas das vezes não agrada a todos, mas é o evangelho que leva até a salvação. Esse é o verdadeiro evangelho. E por isso, nesta noite, eu gostaria de aplicar isso para a sua vida, para o seu coração, perguntando de antemão como está a sua vida, como você tem vivido diante desse ensino tão básico. Se eu for ensinar aqui acerca do futebol, na prática eu sou até ruim, né? Mas na teoria eu sei. Você sabe que o jogador não pode recuar a bola para o goleiro. Se recuar a bola para o goleiro, com o pé, o que acontece? É falta. Você sabe que se o jogador da defesa colocar a mão na bola dentro da área, é o quê? É pênalti. Você sabe se o jogador ganhar o primeiro cartão amarelo e ganhar o segundo cartão tem que ser o cartão vermelho. Regras do jogo, regras básicas. Meu querido, aqui está a regra do jogo, o cristianismo autêntico, o cristianismo verdadeiro. Pode você não concordar, eu não concordo, eu não aceito, mas a regra está clara. O mesmo texto bíblico fala que nós não podemos mudar nada, nem um tiozinho eu posso tirar daqui. A palavra de Deus diz que ela é mesma ontem, hoje e será eternamente. Se por um lado Deus se calou porque Ele queria
queria ver como estava a humanidade por conta do pecado da humanidade, quando ele enviou Jesus, ele proferiu o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, e ele diz: se antes dizia assim, agora é diferente. Se antes era olho por olho, agora não. Se alguém te ferir, dê outra face. Se antes o matar era você tirar a vida, agora se você chamar o cara de vagabundo, de raca, de maldito, você está matando o homem. Essa é a regra do jogo. Não mudou nada. Mas agora nós temos um juiz autêntico, um juiz verdadeiro, que ratifica a regra do passado do Antigo Testamento e mostra para todos nós que esse é o evangelho da renúncia, é o evangelho autêntico, é o evangelho que leva à salvação. Por isso eu concluo dizendo: você está disposto a viver esse evangelho? Você está disposto a viver como Jesus viveu? Porque essa palavra é digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. A saber, se confessares com o teu coração e creres, e se confessares, serás salvo. A palavra de Deus é clara, declarando que, vivendo este evangelho, reconhecendo o senhorio de Jesus, a salvação está garantida. Ela é pela graça, não é de graça. Você não precisa fazer nada, porque já foi feito. Alguém sofreu por você, alguém se entregou por você, e é necessário, diante desse jogo da vida, obedecermos às regras impostas pelo Senhor. Estás disposto ou ficarás no silêncio de Deus? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. E eu concluo dizendo: disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é o seu dia. Entregue sua vida a Jesus e serás salvo.